Olá, povo de Deus, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Com muita alegria nós estamos aqui mais uma manhã de consagração ao Senhor Jesus. A Ele a honra, a glória e o louvor eternamente. Estou muito feliz de estar aqui com você nessa manhã, se consagrando ao Senhor Jesus. Eu quero te fazer um convite para mandar essa live para quantas pessoas você desejar e sentir no seu coração, né, que quer levar uma mensagem, quer trazer uma mensagem da parte do Senhor, ou você, né, que deseja guardar essa live, fique à vontade, tá? Deixa Deus te usar. Se você quiser mandar para um amigo, mandar para um familiar, tenho certeza que vai ser bênção. Amém? Estamos aqui aquecendo, esperando os irmãos entrarem, para a gente estar dando início, para nós orarmos, falarmos com o Senhor, se consagrar nesse sábado especial, esse sábado lindo, que o Senhor nos concedeu mais um dia, mais um ano de vida, e nós não podemos, né, deixar de agradecer, louvar e engrandecer o teu santo nome, porque Ele é bom, Ele é fiel, Ele é Deus, Ele é maravilhoso, Ele é Pai. E é isso. Estamos aqui para a glória do Senhor Jesus. Amém? Estou aqui dando uma olhada já. Daqui a pouco a gente vai estar trazendo uma mensagem maravilhosa da parte do Senhor. Deus falou grandemente no meu coração e eu não podia deixar de transmitir aquilo que o Senhor tem falado, né, no meu coração de uma forma grandiosa. É aquele que busca, alcança. Rosane, igreja linda do Senhor Jesus, dá uma glória aí. Aleluia. Deus abençoe, mamãe querida. Tô até acenando para você aí, ó. Dá uma glória, varoa. Estamos aqui, ó, mais um dia de consagração ao Senhor Jesus. É muito bom saber que eu tenho você aqui comigo para se consagrar ao Senhor Jesus, minha companheira de fé, minha mãe, minha companheira de vida. Paz do Senhor, igreja linda do Senhor Jesus, minha rosa mais cheirosa do meu jardim. Vamos orar, vamos falar com o Senhor nesse momento, né? Quantos irmãos não entram, não tem problema, essa live vai ficar gravada e eu te convido a estar enviando para quem você quiser essa live, né? Envia para quem você quiser, um familiar, alguém, né, que você sinta no seu coração que vai receber essa palavra. Oi, querida, bom dia, paz do Senhor. Alaiane, bom dia, paz do Senhor. Estamos aqui, ó, mais um sábado de consagração ao Senhor. Te convido a estar aqui conosco, se consagrando ao Senhor. Então, deixa Deus te usar, irmão. Ô, glória! Bom dia, minha amiga querida, paz do Senhor Jesus. Igreja linda do Senhor Jesus, as igrejas estão tudo aqui, as rosas cheirosas do meu jardim. Glória a Deus, vamos orar, vamos falar com o Senhor nessa manhã. Uma manhã linda e maravilhosa que o Senhor preparou para cada um de nós. Podemos estar de pé, acordados para mudar a história, né? Mudar o rumo da nossa vida, crer, profetizar, confiar e receber, né, o sopro de vida, que é uma dádiva, um presente que muitos estão no hospital esperando esse sopro e não tem, né? Alguns respiram por aparelhos, têm problemas aí de saúde, mas graças a Deus nós estamos aqui de pé. Estamos de pé para glorificar ao Senhor Jesus e profetizar na vida desses, né? Vida, saúde, presença de Deus. Então, vamos orar? Vamos falar com o Senhor nessa manhã? Te convido agora a estar orando comigo, né? Com as irmãs aqui maravilhosas, abençoadas do Senhor Jesus. Essa live vai ficar gravada
E o importante é você entender que o mesmo Deus que falou no ao vivo é o Deus que fala também na gravação. É a fé, irmãos, é confiar na palavra. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, por gentileza. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, meu Deus, nosso Pai, estamos, Senhor, diante de Ti nessa manhã para glorificar o Teu santo nome, porque Tu és bom, Tu és perfeito, Tu és um Deus incomparável, Senhor. E nós Te louvamos nessa manhã. Nós bendizemos o Teu santo nome, exaltamos a beleza da Tua santidade, Senhor. Que nós possamos Te adorar, Senhor, através do nosso viver, através da nossa conduta. Nos ensina, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Precisamos de Ti, amigo fiel, Espírito Santo. Necessitamos da Tua presença, necessitamos da Sua companhia conosco para nos ensinar a ser verdadeiramente Teu, a ser verdadeiramente um servo, uma serva escolhida Sua, um verdadeiro adorador que acha em nós verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Nos guia, Senhor, por esse caminho eterno. Queremos, Senhor, a Tua poderosa mão sobre as nossas vidas, nos auxiliando, nos ajudando, nos ensinando, nos dando sabedoria, Deus. E nessa manhã eu Te peço, em nome do Senhor Jesus, entra em cada lar, entra em cada família, penetra, Senhor, na mente, Senhor, penetra, Senhor, no coração, penetra, Senhor, no ser, no mais profundo ser dessa pessoa, na alma dessa pessoa. Ó Espírito Santo, Tu és o único que pode convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Convence, ó Deus, penetra nesses corações e transforma, Senhor, as histórias, Senhor. Transforma, Senhor, o jugo pesado em um jugo leve, Senhor. Transforma, Senhor, a escassez em abundância. Transforma a tristeza em alegria, Senhor. Que a Tua alegria, que a Tua saúde venha entrar, Senhor, penetrar, Senhor, em cada parte do lar dessa pessoa, Deus. Aonde há doença, que haja saúde, que haja alegria, que haja paz, que haja amor. Em nome de Jesus, aonde há contenda, que haja união, que haja, Senhor, amor fraterno. Deus, em nome de Jesus, toca em cada seguidor, toca, Senhor, nas famílias, nas necessidades, nos milagres que cada um espera, que cada um busca, nas soluções dos problemas, Espírito Santo. Vai de encontro em cada lar. Estamos aqui intercedendo, Senhor, pedindo por cada pessoa, por cada lar, Senhor, por cada família, por cada oração, por cada lágrima, Senhor, derramada, Deus, dos Seus filhos. Deus, em nome de Jesus, que cada um venha ter um encontro contigo, Senhor, em espírito e em verdade. Fala nos corações, brada nesse sábado, Senhor, que haja milagres, prodígios, Senhor, transformações, realizações, sonhos, Senhor, sendo realizados para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Nos usa, Senhor, nos capacita, porque somente somos vasos Seus, Senhor, escolhidos, Senhor, pelas Tuas potentes mãos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me escolheu, nos escolheu um dia, Senhor, nos separou para ser Teu, Senhor. Muito obrigada, Senhor, nós amamos. Eu amo ser Sua, Senhor. Obrigada por isso, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, Daniele, a paz do Senhor Jesus. Minha irmã, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Em nome de Jesus. Mande essa live para alguém, abençoe a vida de uma pessoa em nome de Jesus. E Deus, né, nessa manhã, me incomodou para estar trazendo uma palavra da parte dele que fica em 2 Reis, tá? Uma palavra muito conhecida, né, que fala sobre Sunamita e o profeta Eliseu, mas, né, aparentemente, você pode pensar, né, que Deus quer ressaltar aqui essa história em si, mas Deus hoje, através dessa história, através até de Gênesis 1, Ele, né, trouxe um alerta para cada um de nós
acerca do poder da palavra. Então hoje o tema, né, da consagração, o tema hoje da pregação é todo embasado do poder da palavra. E por que Gênesis 1? Gênesis 1 é o início de tudo, né? É Deus mostrando o quanto a palavra tem poder e autoridade, né? A palavra dele tem poder e autoridade. E aquele que está enxertado nessa videira, aquele que crê no Senhor Jesus, aquele que confessa, né, que é dele, que é filho dele, que é servo dele, que caminha com ele, recebe por misericórdia, por graça. Todo ser humano recebe isso, né? Em Gênesis mostra isso. Esse poder da palavra, né? E a palavra diz bem claro que o homem foi o único que ganhou esse poder. Os animais não podem falar, né? Os seres vivos podem falar, as plantas é um tipo de ser vivo, né? E não podem falar, eles se expressam de outras maneiras. O único ser vivo que pode se expressar através da palavra é o ser humano. O ser humano tem esse poder, tem essa autoridade dada dos céus, de Deus, para poder se comunicar e determinar coisas, né? A gente vai ver aqui. Eu já te convido, né? São duas palavras que eu quero ler hoje, né? Eu quero ler primeiro. Talita, bom dia, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Eu quero ler hoje aqui, ó, Gênesis. Vou ler duas palavras, né? Que tem essa concordância. Mas eu quero iniciar com Gênesis, porque é o início de tudo. E 2 Reis é só para poder testificar um dos exemplos do poder da palavra, porque a palavra toda, né, a Bíblia toda relata exemplos sobre isso, né? A Bíblia e o cotidiano, né, a vida, o planeta Terra demonstra isso o tempo todo para cada um de nós acerca da palavra. Deus é lindo e fiel, né, mamãezinha? Então vamos ler Gênesis 1. Gênesis 1 fala assim, ó, sobre a criação dos céus e da terra, tá? É bem extenso, mas eu vou estar lendo aqui rapidamente para os irmãos, para vocês entenderem. Ó, no princípio criou Deus os céus e a terra, foi a primeira coisa que ele criou. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Dá uma glória a Deus aí. Tinha o Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas, né? Já estava ali, ó. Com certeza o Espírito Santo, o grande arquiteto, né? Deus mandou ele pairar ali, a observar a terra, para ver como ia ser essa construção, como ia projetar tudo isso, né? Versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Depois que o Espírito Santo estava ali, ó, pairando as águas, Deus logo deu uma palavra, determinou uma palavra. Ele primeiro pediu o Espírito Santo para estudar o terreno, né, a condição da terra, e logo em seguida ele já demonstrou como ele começou a criar a terra através da palavra. Uma ordem, né? Uma palavra determinada do Senhor, a coisa começou a tomar forma. A coisa começou a se tornar em realidade. Era abstrato, não existia, era algo que não era visto a olho nu. E através da palavra, Deus fez aquilo se tornar concreto. Deus fez aquilo sair do papel e se tornar realidade, tá? Primeiro ponto é esse. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas.
Depois ele logo separou luz e trevas. E Deus chamou a luz de dia. Deu nome, tá? Ele criou e deu nome àquilo dali. E as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Né? Tudo aconteceu de tarde e pela manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja uma expansão. Tudo, haja, determinando. Haja uma expansão no meio das águas. E haja separação entre as águas e as outras águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão, e as águas também que estavam sobre a expansão. E assim foi. Ou seja, assim aconteceu. Através da palavra determinada, tudo começou a ter forma. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Ou seja, ele separou o lugar terreno, né, com terra, com a outra porção de água. Tiago, bom dia, paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe. Se quiser enviar essa live para alguém abençoar, deixa Deus te usar, meu irmão. E depois disso veio a criação da vida vegetal. Ou seja, tudo que Deus determina, fala, tem vida. Tá? A palavra tem vida, a palavra tem poder e autoridade. E disse Deus, produza a terra erva verde. Uma ordem, produza. E também produza a erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi, e assim aconteceu. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, árvores frutíferas, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Tudo que ele determinava, criava através do poder da palavra, ele viu que era bom, né? E foi a tarde e a manhã o terceiro dia. E assim foi, amados. Ele foi criando toda a parte, né, vegetal, como está aqui dizendo. E depois, ele começou a criar os animais. Disse Deus, produzam, no versículo 20. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. E voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus abençoou, dizendo, olha só, poder da palavra. Já está mostrando aqui no início que a palavra positiva, né, tem o poder de abençoar. Tá pegando aí, irmão? Vai pegando aí. Né? Com o nosso Deus a gente aprende muito. E viu Deus, né, que era bom. E Deus os abençoou dizendo, olha só, frutificai e multiplicai-vos. A bênção está no frutificar e multiplicar. Primeiro ele criou, viu que era bom, né? Ele se agradou da sua criação, daquilo que ele determinou, e depois ele abençoou o quê? Frutificando, falando para frutificar, para multiplicar, né? A bênção, então, está no frutificar e multiplicar. Enchei-os as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. Quando ele viu que toda a sua criação, tudo aquilo que ele determinou que era bom, né, que foi bom, ele aprovou a sua criação através da palavra, ele logo abençoou, multiplicando, frutificando as espécies, né, as aves, o vegetal, toda a sua criação ele abençoou.
tá? E foi à tarde da manhã do 5º dia. E disse Deus, ó, tudo através da palavra: produz a terra a alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então, glória a Deus aí. Ou seja, toda a sua criação, tudo aquilo que você vê na terra como ser vivente, de alma vivente, né? Gado, répteis, feras do campo, as árvores, os vegetais, tudo isso Deus viu que era bom e mandou se multiplicar e abençoou. Glória a Deus. E depois disso, né? Poxa, estava tudo tão bonito, um paraíso. Exatamente, minha amiga. Tudo que Deus criou é bom. Tudo estava tudo lindo, tudo muito bonito, maravilhoso, né? Aí Deus foi o quê? Ele pensou e falou: façamos o homem à imagem e semelhança. Glória a Deus. Aí ele criou você, ele me criou. Dá um glória aí. Mas há um diferencial aqui, né? Que no capítulo 2 mostra muito mais. No capítulo 1 fala acerca da palavra, né? Vou ler o 26 aqui, ó, que é uma sequência disso que eu estava lendo. E disse Deus: façamos. Olha que coisa interessante. Quando ele estava criando a criação, né, os animais, os vegetais, todas as outras coisas, ele estava criando sozinho. Mas quando ele foi criar o homem, o verbo foi conjugado no plural. Ou seja, há a presença aqui do Espírito Santo, de Deus e de Jesus, desde a fundação do mundo. Olha só. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A única criação que Deus fez, determinou, falou, declarou que fosse a sua imagem e semelhança dele, foi quem? Eu e você, o homem, o ser humano. E domine, ó, e ainda deu poder e autoridade. Nenhum réptil, nenhum animal, nenhuma espécie que foi criada, nenhum ser vivo, além do homem, ele deu autoridade. Nenhum momento aqui a gente lendo, a gente vê que, façamos as aves e domine. Façamos o gado e domine. Não. O único ser vivo, de alma vivente, como diz a palavra, que ele deu poder e autoridade no falar, determinar, foi quem? O homem. Olha o poder que nós temos. E disse Deus: façamos o homem à imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus ainda disse para eles, hein? Gabi, bom dia, paz do Senhor, minha linda. Ainda disse para o homem: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que tenho-vos dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto, que há semente, ser-vos-á para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente. Toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom.
E foi tarde e amanhã o dia sexto. Capítulo 2, eu só vou ler aqui o início, né? Só para ressaltar o que eu falei para vocês. Que fala sobre como ele formou o homem. Ó, assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Aí fala sobre a formação do jardim do Éden. Ó, estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subiu da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus, aqui vem dizendo, ó, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. É esse ponto aqui, né, que eu queria falar para vocês. A única criação que Deus, né, além de determinar, falar, ele participou, né, com a presença do Espírito Santo, com a presença de Jesus, né, e ainda colocou a sua imagem e semelhança, deu poder e autoridade. E, né, com certeza, se ele fez do pó da terra, ele pegou, né, pegou com as suas mãos e começou a modelar o homem, a sua imagem e sua semelhança. E deu a ele o quê? O poder e a autoridade de colocar nome aos animais, colocar nome a toda a árvore do jardim do Éden, né? Se a gente for ler aqui, uma coisa muito extensa, como eu já li aqui no 1, ele estava falando para o homem dominar, né? Produzir, se multiplicar, se frutificar. E ele abençoou esse homem. Ele criou tudo e abençoou, amados. Bom dia, minha irmã, a paz do Senhor. Michele, bom dia, a paz do Senhor. Então, ó, Deus está mostrando desde a sua criação o poder da palavra. O poder, o impacto que a palavra tem sobre a humanidade, sobre a terra, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a sua casa, sobre as relações, sobre os negócios, sobre o trabalho, tudo aquilo que faça você, né, declarar uma palavra. Ó, o poder da palavra reside na sua capacidade de influenciar a vida, tanto para o bem quanto para o mal. A palavra tem o poder de influenciar a vida, tanto para o bem quanto para o mal. Você via Deus ali, ó, no jardim do Éden, falando só coisas positivas, só projetando, só criando, só multiplicando, só mandando frutificar, só coisas positivas. E através das suas palavras positivas, tudo se tornou concreto. Tudo foi frutificado, tudo foi abençoado, tudo foi multiplicado, tudo foi servido para o homem, tudo foi servido até mesmo para os próprios animais, né? E até hoje é assim. Tudo que é positivo, tudo que é bom, permanece, né? E tudo que é negativo, tudo que é mal, destrói, acaba, né? Provoca tristeza, provoca dores. Através do pecado, nós podemos ver isso acontecer. Então, ó, as palavras podem ter o poder da vida ou da morte, tem o poder de curar, edificar, ou ferir, ou destruir. Ou seja, através de como nos comunicamos, você vai escolher o que você quer, destruir ou construir. Né? Você vai determinar isso através das palavras.
O homem foi o único que ele deu autoridade, o poder da palavra. E eu quero te lembrar isso nessa manhã. De repente você não vê as coisas, né, acontecerem no seu tempo, na sua hora. De repente você não vê as coisas tomarem forma exatamente naquela hora que você está determinando. Mas tudo que você está declarando, o universo, Deus, as pessoas estão captando aquilo dali. E isso vai promover um impacto. E isso vai promover algo. De repente está lançando uma semente para o futuro de algo que vai acontecer. E você tem que estar ligado a respeito disso, né? Que a palavra é semente. A semente ela brota assim que você planta? Não. Leva um tempo para ela brotar. Leva um tempo para ela germinar. Leva um tempo para ela crescer, se tornar uma árvore, né? Dar frutos, dar flores. Então, você tem que o quê? Saber o que você quer para o seu futuro hoje e agora. E começar a mudar, transformar essas palavras que você anda falando aí, né? Ó, impacto do indivíduo nos relacionamentos. Ou seja, a palavra produz impacto no indivíduo até nos relacionamentos. Influencia emocionalmente, transmite amor, gratidão, reconhecimento, impactos positivos, né, como o bem-estar emocional das pessoas. A palavra tem o poder também, irmãos, de criar memórias, tá? O poder, ou seja, olha só, o poder da linguagem permite a criação de memórias duradouras, que podem ser positivas ou negativas. Ou seja, através da palavra que você lança, que é uma semente, você vai criar uma memória. E dependendo, né? Natália, bom dia, paz do Senhor, minha irmã, fica à vontade. Luane Nunes, também bom dia, a paz do Senhor. O que nós estamos falando aqui, ó? A palavra, ela tem o poder de criar memórias. Qual é a memória que você quer criar? Negativa ou positiva? Então, qual é a semente que você tem que escolher? Né? Positiva ou negativa? Você vai armazenar. Qual é a memória que você quer armazenar hoje? Ou seja, ó, também a palavra tem o poder de ferir ou curar. Uma palavra mal colocada pode causar profunda dor, enquanto palavras de encorajamento e apoio podem trazer cura e consolo. Ou seja, como é que você quer ser lembrado? Qual é a referência que você quer ser na vida? Uma pessoa que transmite, né, paz, alegria, conforto, ou uma pessoa que é referência de dor, de tristeza, de amargura, de reclamação, de ingratidão. Tudo isso influencia, tá? Aspecto espiritual. No aspecto espiritual, a palavra tem o poder de determinar destinos, tá? Poder de criar e transformar a realidade. Olha só que coisa séria. A palavra tem o poder de determinar destinos. Deus mostrou isso na criação do Éden. Ele determinou, ele criou, ele transformou aquela terra que era sem forma e vazia, que só tinha água e trevas. Ele determinou o que? Vida naquele lugar. Ele determinou coisas positivas, ele transformou através da palavra. E está nos mostrando que através da nossa palavra a gente pode transformar o nosso meio, transformar a nossa vida, transformar a nossa história, transformar e determinar o nosso destino. O que você anda cultivando aí na sua mente? Né? Já vamos falar sobre isso. O que você anda cultivando aí na mente, que isso também determina a sua fala, determina a sua crença e determina os seus projetos, os seus sonhos, tá? Olha só, além disso, a palavra traz um reflexo do seu coração, que é um estado do coração. Como é que anda seu coração? Aquilo que você pronuncia é resultado daquilo que você tem cultivado no seu coração.
Uma pessoa que cultiva sabedoria e integridade, como é que vai ser essas palavras dessas pessoas? Palavra positiva. Palavra que acalenta, que traz fé, paz, esperança. A palavra também tem um impacto e poder, né, criativo, tá? Um poder criativo sobrenatural. Sobrenatural. A palavra é algo abstrato. É algo que não é concreto. É algo que você não está vendo. Não é assim a fé? Sobrenatural não é assim? Você não vê, mas pronuncia, mas através disso você está demonstrando a sua crença. Tá? E isso, ó, demonstra o sobrenatural de Deus em criar o universo. Primeira coisa ali, ó, Deus está manifestando, tá? E isso envolve o que, ó? Que a gente vai, eu tô aqui pincelando para você, porque é um assunto extenso, né? A importância do controle da consciência. Tudo vem da onde? Da mente, da consciência, né? Aquilo que você cultiva na tua mente ajuda você, né, modificar esse quadro, que ajuda você a transformar esses pensamentos intrusivos em algo mais real, mais realista, palpável, né? E até mesmo perceber se isso é real ou abstrato, imaginário, se isso é fruto da sua emoção, se isso é fruto da sua crença, né? Uma crença central, de um padrão disfuncional que você herdou da sua infância. Então, é necessário, né, ter essa visão, esse entendimento, tá? Então, ó, a importância do controle da consciência, tá? Controlar a língua. Através da língua, você fala, declara tudo aquilo que está aqui, ó. Primeiro, né, a gente pensa, a gente sente, depois a gente tem o ato. Ou a gente fala ou a gente pratica alguma coisa. O que você anda pensando, cultivando na sua mente? Né? Será que vai brotar coisas boas, positivas? Será que vai dar bom? Ou são coisas malditas, malignas, são pensamentos destrutivos? O que você tem cultivado? O que você tem proferido, né? O que está dizendo? A importância do controle da consciência, que é o controlar a língua. Né? Controle sobre, ou seja, controlar a língua é controle sobre as emoções e as palavras, principalmente em momentos de raiva. Tá? Devemos evitar falar coisas ruins na hora da raiva, porque isso provoca o quê? Conflitos e atrasa as bênçãos. Isso é para mim e para você, amado. Isso é para todos nós. Quando a gente... Imagina se Deus estivesse ali, ó, no Éden, no início de tudo, com raiva, proferindo um montão de coisa. Como é que ia ser a criação? Será que tudo ia ser bom? Será que tudo ia ser abençoado? Será que tudo ia ser frutífero como foi? Não. O Senhor, ele estava completamente comprometido com a sua criação, com a sua obra, com seus projetos, com os seus sonhos. E é isso que ele está nos apontando nessa manhã. Ele quer você, Heloíse, Tamires, Cristiane, Rosane, seja quem for que está aqui acompanhando, você que está assistindo depois, comprometido. Ele quer você comprometido com seus sonhos, com seus projetos, acreditando, confiando, profetizando, cultivando, imaginando coisas boas, porque a mente tem poder, tá? E a autoridade já foi te dada pelo Senhor Jesus na criação do homem. Deus criou Adão e deu autoridade na palavra para o homem, tá? Então, ó, a consciência é reconhecer, ó, o que é consciência? É reconhecer o poder da palavra. É o primeiro passo, tá? E usá-la de uma forma mais consciente, evitando o impacto negativo da síndrome do pensamento acelerado, que levam as pessoas a falarem sem medir, sem pensar, sem medir, sem controle algum, né? Veio na mente e foi.
Então, é necessário, né, reconhecer o poder disso e começar a se policiar, né, começar a frear isso, né, administrar isso. Podemos tudo em Jesus que nos fortalece. Glória a Deus, é isso aí. Podemos sim, tudo nele. Porém, o nosso trabalho ele não vai fazer. É o que ele está mostrando aqui. Qual o nosso trabalho? Reconhecer, ter consciência, né, controlar. E esse controle significa, né, administrar o que eu ando falando, você anda falando, né, proferindo. Porque tudo que eu falo é como se fosse algo profetizado, declarado. Então, eu tenho que me policiar, ver o que eu ando falando, profetizando, acreditando, arquivando na minha memória. E isso vai produzir um projeto, isso vai produzir um sonho, isso vai produzir algo, vai tomar forma. E o que eu ando produzindo? Será que esse projeto é um projeto negativo ou é um projeto positivo? Através da palavra, através de tudo isso que eu falei até aqui, eu vou determinar se esse projeto vai ser falido, se esse projeto vai ser abençoado, construtivo, edificado. Então, ó, é o que eu estou falando aqui, é outro ponto, utilização positiva da palavra. É outro ponto, devemos utilizar essa palavra de uma forma o quê? Mais positiva. A sabedoria está em usar as palavras para construir, confortar, edificar, tanto a si mesmo quanto os outros. Somos igreja linda do Senhor Jesus Cristo e temos que abençoar vidas em Cristo Jesus. É isso aí, né? A palavra aqui, ó, para testificar. Utilização dela positiva, né? Produz o quê? Sabedoria. Tá? E essa sabedoria vai fazer você usá-la, palavras positivas, construtivas, que conforta, edifica, tanto a si quanto os outros. Tá? Em Provérbios 18, 21, é um versículo que diz assim, ó, a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Provérbios está aqui para testificar isso. Tá? Que a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Então, o que você quer? Você quer vida ou você quer morte? Você quer construir ou você quer destruir? Você quer conquistar ou não conquistar? O que você quer nessa manhã? Na visão da neurociência, tá? Eu vou trazer para vocês aqui rapidamente. Ó, as palavras têm o poder, o impacto físico e químico. Tá? Ó, a neurociência demonstra. A neurociência é uma matéria, né, que estuda o cérebro, o funcionamento do cérebro e os impactos disso, né, em questões hormonais, físicas, os impactos disso na vida do homem, tanto a nível de emoções, tanto a nível de atitudes, e explica o funcionamento desse cérebro, o porquê que acontece tais coisas na vida, né? Enfim, vamos lá. A neurociência demonstra que as palavras têm um impacto físico e químico no cérebro, influenciando no humor, no estresse, no comportamento e até mesmo na saúde física. Ou seja, a neurociência está falando, ó, o que você está cultivando, como é que você tem cuidado desse cérebro aí, né? Como você tem cuidado desse cérebro vai impactar na sua saúde física, emocional e espiritual. Então, olha a importância, né, de você cuidar desses pensamentos, cuidar desse cérebro, né? O que você anda comendo, o que você anda cultivando nas suas emoções, o que você anda cultivando no seu espírito, qual é a crença, qual é o desejo, você tem construído, você tem edificado ou você tem destruído, desacreditado, proferido coisas negativas, né? E isso há um impacto hormonal dentro da pessoa, né? Ó, já falamos, né, que influencia no humor, no estresse, no comportamento e até mesmo na saúde física. A linguagem positiva pode ativar áreas do córtex pré-frontal, que é essa parte aqui, ó, associadas à motivação e ao prazer. É a parte de tomada de decisões. Tá?
Enquanto frases negativas, como exemplo, ó, eu estou na correria, ativam a amígdala, que é uma outra parte do cérebro que tem a função, né, de regular a questão emocional da gente, tá? E liberam hormônios de estresse como o cortisol. O hormônio que é super conhecido, né, que é o cortisol, ele é liberado você demonstrando o quê? Estresse, demonstrando raiva, né? Tudo do lado negativo. Esse hormônio tem grande impacto dentro do nosso corpo, né? E também prejudica a nossa saúde, tá? Ele desregulado, em excesso, no corpo da mulher, então, o nível hormonal é terrível. Impede até a pessoa de engravidar. Ou seja, o estresse e a irritabilidade provoca esse hormônio e ele caindo na corrente sanguínea em excesso vai provocando o quê? Doenças na pessoa. Vai combatendo as células, vai estocando gordura na região abdominal, a pessoa vai engordando, enfim, pressão arterial, batimento cardíaco acelerado, uma série de coisas vai acontecendo quando a gente se estressa e cultiva pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos vão virar sementes. E quais são essas sementes que a gente tem falado desde o início? Palavras. Tá? Então, ó, libera o hormônio do estresse, que é o cortisol. A forma como pensamos e falamos molda as nossas percepções e pode transformar nosso cérebro em um processo chamado de neuroplasticidade. Tá? O que é isso? Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro se reestruturar, formando novas conexões, ou seja, sinapse, né, entre neurônios ao longo da vida. Esse processo permite que o cérebro se adapte a novas experiências, mudanças ambientais ou danos, que é fundamental para o processo de aprendizado, recuperação de lesões como o AVC, tá? E o desenvolvimento de habilidades. Olha só, é uma escadinha, uma coisa vai chamando a outra, vai caindo, tá? O estresse, ele vai bloqueando tudo isso. Você não consegue fazer neuroplasticidade, que é o ato de se adaptar-se, de criar, de projetar, né, de ressignificar as situações. Então, olha só, a gente tem que começar a mudar as nossas palavras, tá? Porque através das nossas palavras também, nós transmitimos informações para esse cérebro, né? Ele começa a pegar essas palavras e começa a adaptar o cérebro, fazendo você acreditar naquilo que você está declarando. Então, tome cuidado daquilo que você está declarando. Porque, né, como tem uma passagem que fala, que eu não sei agora exatamente, mas veio agora à memória, que conforme o homem se vê, assim ele é, né? Então, como você tem se visto, assim você vai se tornar. Cuidado com aquilo que você tem cultivado na sua memória. Ó, como as palavras afetam o cérebro? Afetam em questões, né, de ações químicas e fisiológicas. Falar é um ato químico, tá? Químicas são liberadas quando a gente fala, tá? Quando a gente fala palavras positivas, né, quando a gente produz algo positivo, quando a gente faz algo positivo, libera dopamina, endorfina, serotonina, ocitocina. Ocitocina é o hormônio do amor. Quando a gente abraça, a gente libera ocitocina. Mais de 20 segundos, né, tem estudos falando em neurociência, mais de 20 segundos de abraço, você está liberando ocitocina. Isso vai promover bem-estar. Isso vai promover um sentimento de acolhimento, um sentimento de amor, de pertencimento, né? Tudo que o ser humano também necessita. Então você quer liberar coisas boas, né? Você quer que venha ser cultivado coisas boas dentro de você, abrace alguém, beije uma pessoa, né? Cultive o amor. Ele vai brotar, vai nascer, né, algo poderoso na tua vida, na tua história, na tua mente, enfim, todos os sentidos. Ó,
a palavra tem o poder no cérebro de impacto também de percepção, tá? O cérebro começa a interpretar palavras como se fossem fatos. É o que eu estou falando aqui. Expressões como tem um desafio, em vez de eu tenho um problema, pode mudar a percepção e o controle e reduzir a ansiedade. Olha só, as palavras têm o poder de provocar ansiedade, né? É o que a gente está falando aqui. O estresse provoca ansiedade, né? E vai provocando uma série de coisas. Então, você modificar as palavras, colocar elas mais razoáveis, né, mais reais, plausíveis, também vai ajudar esse cérebro a cultivar coisas positivas. Então, ó, a percepção, né, que é o ato de interpretar palavras como se fossem fatos. O cérebro faz isso, tá? São expressões como tem um desafio em vez de tem um problema. Ou seja, você é um exemplo aqui que está dando, né? Substituir tem um problema para um desafio, tá? Podem mudar a percepção e o controle e reduzir a ansiedade. Ela influencia, como eu já falei aqui, ó, no comportamento, a palavra, tá? Afirmações como eu não vou conseguir pode levar a uma resposta cerebral que diminui o foco e a energia, enquanto a palavra eu vou conseguir pode aumentar a concentração e a determinação. Olha só, já está aqui afirmando, confirmando tudo que eu estou falando. A palavra, né, tem o poder de fortalecimento da resiliência. Palavras de encorajamento e apoio podem fortalecer a autoestima e a resiliência emocional. Como posso usar o poder da palavra de forma consciente? Adote uma linguagem positiva, tá? Número 1. Substitui expressões negativas por positivas. Por exemplo, troque perder peso por ganhar saúde. Pois pesquisas mostram que focar em ganhos aumenta a sua autoeficácia. Use vocabulário gentil, tá? Usar um vocabulário gentil também ajuda. Ou seja, uma linguagem mais gentil pode ampliar o foco mental e melhorar a memória do trabalho, tá? Ou seja, sua produção, seu rendimento mental. Foque em desafios, não em problemas. Mudar a forma como descrevemos a situação, por exemplo, de problema para desafio, pode diminuir a ansiedade. Olha quanta coisa. Se a gente ficar aqui, a gente vai ficar a manhã toda, né? Já não gosto de falar. Eu quero terminar com a palavra em Romanos, né? Para fechar com chave de ouro aqui, para testificar tudo isso. Romanos é um versículo só que eu vou ler, tá? Romanos 12, a partir do versículo 2, que fala assim, ó. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. E quando isso acontece, aí vem a parte B do versículo. Olha só. Transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para eu, né, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho que, ó, transformar a minha mente, transformar a minha fala. O que eu tenho cultivado? A nossa memória é um jardim. Que jardim é esse? Como é que está o seu jardim nessa manhã? Né? Deus, ele quer que você venha refletir sobre isso. Como é que anda a sua memória? Como é que anda seu jardim? O que você tem declarado? O que você tem determinado? O que você tem permitido arquivar aí, que você quer arquivar, que você tem cultivado nesse jardim da memória? Porque acontece, mas a gente escolhe o que a gente quer cultivar. Você tem escolha, né? Eu estou aqui para te falar hoje. Você tem escolha de escolher hoje, nessa manhã, o lado positivo ou o lado negativo. Você tem a escolha de escolher vida ou morte através disso. Construir ou destruir. Edificar
ou não edificar? O que que você quer nessa manhã? Determina, fala com o Senhor. Você já tem poder e autoridade que foi dada dos céus. O Senhor te deu desde lá do início do Éden, desde a criação. Se a gente for ler a Bíblia toda, a gente vê Deus dando, reforçando a autoridade ao homem, ao ser humano. Né? Eu ia ler até a história um pouco de Sunamita, mas não vai dar, muito extenso. Era importante eu falar, frisar isso hoje. Deus faz o que Ele quer. Mas é uma demonstração, né? Ali, Deus está demonstrando, uma demonstração do poder da palavra. O profeta Eliseu era um profeta que andava em cidade, fazendo a obra de Deus. Existia uma mulher chamada Sunamita, era uma mulher rica, poderosa na cidade, mas tinha um coração muito humilde, muito bom. Ela resolveu construir um quarto acima da casa dela para o profeta, em forma de gratidão. A palavra fala sobre isso. Gratidão, ou seja, ela tinha relacionamento com esse homem, né? Ou seja, amizade, que eu estou querendo dizer, comunicação. Né? Ela se relacionava com essa pessoa, com o profeta. Então, com certeza, muitos favores da parte de Deus já tinham acontecido. Né? E ela, por gratidão, por tudo que ele tem feito, né? Na cidade, as obras de Deus, né? Ela construiu, pediu para o seu marido, né, autorização para construir um quarto. Só que essa gratidão dela transformou o cenário da vida dela. Ela cultivou algo tão bom, positivo, ela construiu literalmente algo, né, em pensar agradar o Senhor e o profeta. E o que acontece? Ele profetizou na vida dela. Né? Ela chegou até a porta. O segredo está esse, coloque diante da porta, meu filho. É aí que recebe as bênçãos. Se posicione hoje na porta do reino de Deus, né? Que Ele vai liberar sobre a sua vida. Se posicione. E ela se posicionou perante a porta do quarto para falar com ele. E ele profetizou na vida dela, ó, palavra. Ainda, ó, no tempo de gerar, no tempo certo, tu abraçarás uma criança. Tu abraçarás. Profetizou. Espiritualmente, Deus concedeu nele que ele visse a necessidade do coração dela. Ela tinha riquezas, ela tinha posse, mas ela tinha um sonho, ela tinha um projeto de ter um filho. Com certeza ela fez orações perante o Senhor, fez propósitos, né? E Deus, através do profeta, usou o profeta para revelar, para ela ver que era algo realmente de Deus. E o profeta profetizou, declarou, ó, palavra, vida, declarou alma vivente sobre o ventre dela. E dali por diante ela engravidou. Depois o menino cresceu, ficou doente, né? Foi ao encontro do pai na lavoura, teve uma forte dor de cabeça. Dali, né, ele passou mal, caiu. Ela pegou o menino, botou no quarto do profeta, né, calada, não falou nada para ninguém. Resumindo a história, né? Foi até o profeta e falou: olha, eu não te pedi nada. A você eu não te pedi nada. Meu filho agora está lá, está morto. Faz alguma coisa. Não é de Deus? Então vai lá. Ele foi lá, orou primeiro, declarou, falou com o pai, e Deus deu uma instrução dele deitar sobre o corpo do menino, promovendo o quê? Vida. Promovendo restauração da saúde, a vida, né? Ressurreição. Então, ó, desde o Velho Testamento, muita coisa tem acontecido. Ele não mudou, ele é o mesmo. Quem muda é o ser humano. Quem muda, ó, é a mente do ser humano. E é isso que ele quer falar comigo, com você nessa manhã. Depois que o profeta deitou, né, fez o ato profético ali, o garoto voltou a ter vida. Tá? A história basicamente é essa. Isso é para nos mostrar, nos provar que a palavra tem poder e autoridade. Você é um profeta. Você tem poder e autoridade de profetizar, determinar destinos, determinar a história da sua vida, história até mesmo das pessoas, né? O que você tem falado da vida das pessoas? Você tem abençoado aqueles que te perseguem?
Abençoe. Que eles sejam prósperos, felizes, porque pessoa próspera e feliz, minha querida, não perturba ninguém. Pessoas que têm Jesus, que têm encontro com Jesus, pessoas que são de Deus, né, de verdade, têm encontro com Ele de verdade, não perturba ninguém. Não faz mal a ninguém. Então, aquele que te fez mal, profetiza. Que ele seja muito próspero, bendito, cheio de saúde, que ele ganhe até na loto, né? Que faça viagens e viagens. Por quê? Não vai mais atormentar você. E a gente está aqui, ó, para profetizar. A gente está aqui para emprestar nossa boca para o bem, né? Prestar nossa boca, entre aspas, né? Ser esse agente positivo do bem, da vida. Se nós somos obra, criação de Deus, se nós somos, né, seres vivos, imagem e semelhança de Deus, a gente tem que aprender isso com o Pai. Então é isso que Deus está falando comigo e com você nessa manhã. Muda a história da tua vida, muda essa rota aí, muda esse trajeto, muda esse caminho, você é capaz. Deus é contigo e essa página também é contigo. Manda mensagem, a gente vê o direct lá, a gente ora pela tua vida. O que for possível a nós vamos realizar. O que não é possível, Deus vai fazer na sua vida. Determina, tenha fé. Tudo que nós passamos de difícil, ruim, é o que? Crescimento, amadurecimento, para a gente justamente profetizar vida. Para justamente, né, olhar para o vale dos ossos secos e falar, eu creio que haja vida. O cenário está terrível, porque a gente está aqui, ó, na terra. O pecado está na terra. Mas existe povo de Deus aqui. Existe servos do Senhor. Existe obra boa do Senhor. E isso está ali desde o início. Lá que nós lemos. Você é uma obra muito boa. Está ali escrito. E viu Deus que foi muito bom. Que era muito bom. Então você é uma obra muito boa. Que Ele determinou que multiplicasse, frutificasse, Ele abençoou e ainda deu autoridade no falar e falar, olha, profetiza. Fala, dê nome, dê nome. E é isso que Deus está falando com você e comigo nessa manhã. Dê nome. Dê nome para esse cenário, dê nome para esse problema, dê nome para a sua história, dê nome positivo, dê nome bom. E aí, minha querida, você vai ver Deus se manifestando em seu favor. Algo sendo construído, edificado, e você vai glorificar o nome do Senhor do outro lado. Amém? Glória a Deus! Igreja linda do Senhor Jesus, mamãe Rosane, Deus é bom o tempo todo. Deus abençoe sua vida, sua casa. Mônica, Deus abençoe. Você chegou no fim, mas receba a bênção do Senhor. Eu vou estar orando agora para entregar, né, esse trabalho aqui hoje. Que essa palavra venha ter edificado o teu ser, a tua alma. O que você tem cultivado nessa alma? Preste atenção. Ó, a alma tem ligação com a memória aí, com o cérebro. Tem ligação aí, né? Se a gente for falar muito extenso. Tami sabe, né? A amiga gosta de falar. Mas amém. Vamos orar? Vamos falar com o papai, porque aquilo que nós não podemos, ele pode. Ele é o Deus do impossível. E ele está aqui hoje nessa live e vai continuar. É só você determinar e confiar. Amém? Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos esse dia nas tuas mãos. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, por essa oportunidade. Obrigado, Espírito Santo, pela tua doce presença aqui no meio de nós. Obrigado, Espírito Santo, porque é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos elege, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos edifica, é o Senhor que nos dá autoridade, é o Senhor que nos dá a vida, Senhor. Ai de nós, se não fosse a tua presença, Espírito Santo, nós não poderíamos dar um só passo. Nós não poderíamos falar, declarar a vida. Nós não poderíamos viver sem ti. E eu te agradeço por isso, Senhor, porque é muito bom viver. É muito bom estar vivo. É muito bom, Senhor, construir, projetar, Senhor.
É muito bom edificar. É muito bom abraçar a vida, Espírito Santo. E eu quero te agradecer por isso nessa manhã. Te agradecer por essa palavra, porque sem ti eu não podia. Sem ti não dava para falar, Senhor. Sem ti o Senhor sabe que não tinha condição alguma, mas o Senhor faz. O Senhor dá. O Senhor, Deus que abençoa. E eu peço, Senhor, que venha abençoar essas pessoas nessa manhã. Abençoar essa pessoa que vai assistir depois essa live, Espírito Santo. Que venha ser, Senhor, uma bênção dobrada de sabedoria, de amor, de graça, de milagre, de prodígio, de cura. Eu não sei a necessidade dessa pessoa, mas Tu sabes, Senhor. Porque Tu és onisciente, onipotente, onipresente. Tu és Deus, Tu és o Deus Criador. Tu és Pai, Tu és juiz que julga as causas, Senhor. Então julga as causas dessas pessoas, Senhor. Muda a história, muda a rota, Senhor. Muda o pensamento, ajuda essa pessoa, Senhor. Sozinha nós não podemos, Senhor, mas com a ajuda do Espírito Santo, né? E fazendo a nossa parte, nós chegamos lá. Te agradecemos por esse sábado. Fica conosco, esteja conosco, Senhor. É uma promessa que nós agarramos nela, Senhor, até a consumação dos séculos. Estarei convosco. Esteja conosco, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Nos proteja, nos guarde, nos livre, nos abençoe nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que as doces consolações do Espírito Santo estejam com você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Até a próxima. Grande beijo no seu coração. Foi um grande prazer estar aqui com você nessa manhã. E até a próxima. Semana que vem vai estar outra abençoada aqui trazendo uma palavra. Que você seja edificado. Amém? Beijão. Tchau, tchau.